Meus queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no nosso terceiro encontro. E já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e deixa seu comentário. Você vai se surpreender com a aula de hoje. Vamos juntos. É isso aí, meus irmãos. Olha, no seu livrinho na página 32, tem uma oração de abertura para cada capítulo. Vamos fazer junto essa oração, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai amoroso de todos os homens e mulheres, criados à vossa imagem e semelhança, sois a fonte inesgotável de nossa dignidade humana e a razão mais profunda do nosso desejo de ser felizes. Conscientes dos limites humanos, enchemo-nos de confiança diante da entrega do vosso Filho, Cristo Jesus, que selou definitivamente a aliança conosco. Concedei-nos conhecer e transmitir a revelação plena do vosso amor, na escuta de vossa palavra, na fidelidade à tradição e na comunhão da vossa Igreja, para que o mundo conheça o Evangelho da vida. Amém. Pode abrir aí na página 34, já do nosso pequeno compêndio de fé católica, e veja o título. Deus vem ao nosso encontro. É muito bonito isso. Por quê? Nós vimos na aula introdutória e na segunda aula, na semana passada, que primeiro, existe um querer, um desejo profundo, fundamental no coração do homem, que deseja o bem. No segundo encontro, nós vimos que esse Deus, sabendo disso, ele vê o nosso encontro, ele se revela para nos ensinar o que é ser católico, ou seja, o que é ser fiel, o que é ser filho de Deus, o que é ser filho dele. Nós vimos ser católico é, nós vimos ali, crer em Deus Pai, crer em Jesus Cristo, crer na igreja, dar testemunho de fé. Hoje nós vamos aprofundar ainda esta realidade do Deus que veio ao nosso encontro. Por quê? Porque, meus irmãos, não basta somente o desejo profundo do nosso coração. Vou repetir. Não basta somente o desejo profundo do nosso coração. Isso aí que existe em você é algo que te movimenta para Deus. Porém, se Deus não se revelar, nós somos capazes de criar ídolos para tentar preencher esse desejo, esse vazio profundo em nosso coração, nossa alma. Em teologia, nós sempre falamos isso. É o Deus revelatus ou Deus absconditus. Deus revelatus, ou seja, é o Deus que se revela para atrair o nosso coração. Deus que se revela nas criaturas, se revela na criação, mas especificamente naqueles caminhos de fé que nós vimos na aula passada. Escritura, na tradição, ou seja, a tradição que é a vida da graça na história da igreja, do povo de Deus, interpretado pelo magistério e transmitido pela pregação do magistério. Mas Deus se revela também para que nós possamos conhecer o seu mais profundo querer, que é a tua salvação, a tua santidade. Esta vida nele. Deus se revela para te fazer participar da vida dele. Esse é o Deus revelatus. Mas o Deus absconditus, o que é isso? É que muitas vezes Deus se oculta para que você possa buscá-lo. Porque você não é um programa. Você não é uma máquina que programado você está, portanto você tem que cumprir o algoritmo. Então Deus se revela para te atrair, mas ele se esconde para que você possa ir atrás dele. Veja que bonito esse movimento. É o Deus que te atrai, mas ele espera o seu querer. Ele espera que você possa buscá-lo. Então, para com esse fideísmo de acreditar que eu creio em Deus e isso basta. Não, eu creio em Deus, mas tem que fazer alguma coisa. E o que é a coisa que o homem precisa fazer? Responder a este Deus. Deus fala com você. Deus se revela a você. O tempo todo Deus está falando. E você é capaz de ouvi-lo o tempo todo também. E também é capaz de responder. Tá? Então, vamos
ver esse ponto 2 aqui, logo do primeiro capítulo. Deus vem ao nosso encontro. Deus não nos deixa sozinhos em nossos anseios e esperanças. Olha que bonito isso. Ele vem ao nosso encontro, mostrando-se como a origem da vida, Criador de todas as coisas. Revelando-se na própria natureza, ele oferece um permanente testemunho de si. Com efeito, Deus, amor e vida plena, lembra que eu dizia isso na segunda aula? Deus é amor. Deus, amor e vida plena, comunica-se a nós desde o princípio por meio do universo que criou. Isso é tão bonito, porque quando a gente olha para a imensidão do universo, a ordem criada, a perfeição que existe nela, só pode ter um Deus por trás disso. Alguns vão falar da teoria do design inteligente. Eu não quero entrar nessa teoria, apesar de eu acreditar nela. Mas, de fato, a criação possui a assinatura de Deus. Tudo que é criado possui a assinatura desse Deus revelado. Há uma harmonia, uma beleza que atrai os nossos olhos. E a beleza por excelência é Deus. Ele é o belo por excelência. Ele é a verdade. Ele é o bem absoluto. Então tudo que você pode... nosso coração, a mente humana tem capacidade de sempre fazer uma escala das coisas. Se existe uma coisa que é boa, existe uma coisa que é ainda melhor. Se existe uma coisa que é muito boa, existe uma coisa que é ainda melhor que muito boa. Que é o ótimo. O ótimo vai pro excelente. O excelente vai pro perfeito. O perfeito é Deus. Há uma escala aqui. De beleza, de bondade e também da verdade. Uma escala de uma verdade universal, que é esse Deus. E olha o que diz ainda o texto. A nós compete descobrir, na obra criada, a assinatura do autor, presente na história da humanidade e nas circunstâncias concretas da vida. Ele se manifesta próximo, amigo, disponível, terno e misericordioso. Pois é Pai. Revela-se amorosamente a nós por meio do Filho, Jesus Cristo. Olha que profundo isso. Revela-se amorosamente. O que nos leva de volta à nossa aula anterior. Deus é amor. E Ele se revela a nós por amor. Por isso, uma dica de evangelização aqui para todos vocês. Evangelizar não significa impor algo a alguém, tentar destruir o outro, usar a fé para competir com o outro. Não. Você pode até vencer muitas pessoas em um debate, mas se você não fizer isso com amor, você vai criar mais raiva no coração da pessoa. Então, se Deus mesmo se revela amorosamente, Ele se revelou por meio de Cristo, que foi ensinando, cuidando, a ponto de morrer por nós. Esse é o modelo para evangelizar. O fundamento da evangelização tem que ser o amor e a imitação de Cristo. Então, nós precisamos urgentemente entrar por discipulado, sermos discípulos do Senhor e imitá-lo. Educar com amor. Ensinar os caminhos da redenção. Ensinar que Deus se revela não para te condenar, mas porque Ele ama, porque Ele quer te salvar. Ele quer perdoar os teus pecados. Então, juntos, precisamos, evangelizar imitando a Deus. Vou repetir aqui, ó. Deus Pai revela-se amorosamente a nós por meio do Filho Jesus Cristo. Vamos parafrasear. A igreja evangeliza amorosamente a todos por meio do Filho Jesus Cristo. Por isso Jesus fala, quando orardes, fazei em meu nome. A gente reza ao Pai em nome do Filho. A gente evangeliza transmitindo esse Filho que nos leva ao Pai. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho tem que ser Jesus. Ele é o modelo.
A verdade tem que ser Jesus. E a vida anunciada tem que ser Jesus. Veja aqui. Ponto 3. A revelação de Deus. João 1,18. A Deus ninguém jamais viu. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Deus, presença original na maravilhosa obra da criação do universo, na consciência, na história humana e nos sinais dos tempos, revela-se também de modo pleno nos acontecimentos da vida de Jesus, em sua morte e ressurreição, e no dom do Espírito Santo que deu origem à Igreja. Como vimos na introdução, essa revelação está contida na Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, transmitida e esclarecida pelo magistério. Então você já sabe, nas próximas aulas nós vamos falar sobre a Sagrada Escritura, nós vamos falar sobre a tradição e o Sagrado Magistério. Porém, nós vamos nos ater agora nisso. Deus se revela a nós por meio de Jesus Cristo e por meio do dom do Espírito Santo dado à Igreja. Isto aqui é o fundamento do que nós cremos como revelação. O Pai, quando se revela na sua plenitude, ele se revela por meio de Jesus Cristo. É Cristo quem revela o Pai, Deus, no seu modo mais profundo de ser, que é amor, à humanidade. Só que, veja que interessante, Jesus não revela somente o Pai. Há uma dupla revelação na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Cristo, nosso Senhor, revela Deus à humanidade e revela a humanidade à humanidade. Em Cristo você conhece Deus, que é Pai, que é Trindade. Em Cristo você sabe como Deus ama. Você quer saber como o Pai ama? Você quer saber como o Pai perdoa? Você quer saber como o Pai cuida? Você quer saber como o Pai salva? Como o Pai redime? Olha para Jesus. O modo de ser de Deus está em Jesus. No entanto, Jesus também revela à humanidade a própria humanidade. Tudo aquilo que Deus sonhou que o homem fosse, está em Jesus. Tudo que o Pai sonhou para Adão, está em Jesus, o novo Adão. Tudo o que o Pai sonhou para toda a humanidade, o que Deus sempre quis que a humanidade fosse, olha para Jesus. Ele é o modelo. É Ele a revelação plena do que é Deus e do que é o homem. Então, os ortodoxos, nossos irmãos ortodoxos, falam muito da teoses, né? Ou seja, é o processo de divinização da humanidade, do homem. É exatamente isso. Nós vamos chamar de a vocação universal à santidade, que nada mais é do que essa vida íntima com Deus. Quando a gente vai para Jesus Cristo, a gente conhece Deus, conhece o homem. Por isso, a Igreja defende isso. O Pai se revela amorosamente em Jesus Cristo. O Pai se revela amorosamente em nosso Senhor, que revela a Ele, que é Deus, e revela a humanidade, como Deus sonhou. Mas também pelo dom do Espírito Santo. A Igreja só sabe disso e consegue transmitir esta verdade profunda, porque o Espírito Santo suscita nela, relembra ela e abre à Igreja de todos os tempos essa única e mesma verdade. Que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva ao Pai, mas a santificação e a unidade com Cristo é por meio do Espírito Santo. O Frei Raniero Cantalamessa, ele nos ensina que na ordem da revelação é assim: o Pai, que se revela por meio do Filho, que entrega o Espírito Santo à Igreja. Mas na ordem da subida e da santificação do homem, da ida até o Pai, nós começamos pelo Espírito que é derramado em nossos corações, que nos leva a Jesus Cristo, ao conhecimento do Filho, e o Filho nos leva até o Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo santifica, nos une a Cristo, e por meio de Cristo nós vamos até o Pai. É lindo isso. Esse é o movimento da liturgia. Esse é o movimento da evangelização. Esse é o movimento da iniciação cristã. Ou seja, o mergulhar na vida íntima do dom de Deus, que é o Espírito Santo. Então, você que está na sua casa, eu vou te pedir uma coisa agora. Peça o Espírito Santo. Invoca o Espírito Santo. Dobre o teu joelho e já comece a erguer teus braços e clamar: vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador. Criar em mim um coração puro, criar em mim a fé.
Vinde, Espírito Santo, e me leve a Jesus Cristo, para que, configurado ao Filho e aprendendo do Filho, por meio da vida íntima de oração, por meio da sagrada tradição, por meio da Escritura, você possa conhecer tudo que Jesus ensinou para te conduzir até Deus Pai. E no Pai, você possa ser abraçado, amado e santificado. O Espírito te santifica. Jesus te salva e o Pai te acolhe na eternidade. Deus abençoe você. Sou católico. Viva a minha fé. Até a próxima.